Animados para o Nova Flix Júnior de hoje? Hoje estamos aqui com o Samuel. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Tô aqui de novo, hein? E aí Samuel, qual a brincadeira de hoje? Então pessoal, a brincadeira de hoje é o seguinte: vai aparecer um versículo na tela de vocês, vocês vão ter que dar uma olhada nesse versículo e durante o vídeo vai sumir algumas palavras até sobrar nenhuma. Beleza? Vocês vão ter que lembrar no final qual o versículo que era. Legal, né? Beleza, pessoal, o versículo tá aí na tela. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Vai sumir a primeira palavra para vocês, hein? Prepara. Beleza, tirou uma palavra aí. Ainda tá fácil, né? Qual versículo que é? O versículo é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Vou tirar mais duas. E aí, qual versículo que é? Vocês lembram? O versículo é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Vou tirar mais duas, hein? Tá ficando cada vez mais difícil. O versículo é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Beleza, agora tira tudo. Qual versículo que é? O versículo é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. E aí pessoal, gostaram da brincadeira? Foi difícil? Me conta aqui. Bom, hoje eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma menina chamada Viviane. Certo dia, o professor dela de biologia começou a zombar dos cristãos que acreditavam que Deus tinha criado todo o universo. Ele disse que, embora nós conheçamos muito do universo, ainda não foi descoberto um propósito para a raça humana. E ainda, ele disse que nós deveríamos salvar a nós mesmos porque não existia nenhum Deus que nos salvaria. Isso deixou a Viviane muito triste e confusa. Ela nem conseguiu dormir. Por isso, ela ajoelhou e orou para Deus assim: Pai, me mostre se o Senhor é real, por favor. Eu realmente acredito que tudo que tem mudado em minha vida foi graças ao Senhor e não por acaso. Mas me ajude a entender melhor essas coisas. Amém. Pessoal, eu vou precisar que vocês gravem essa historinha porque nós vamos precisar dela mais pra frente, tudo bem? Agora me conta, você deseja ser uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? Você deseja ser uma pessoa sábia, não é mesmo? A Bíblia nos diz que a sabedoria é algo muito importante e que devemos buscá-la com muita vontade, como se fosse um tesouro escondido. Mas aí vem a pergunta:
Por onde eu começo? Qual o primeiro passo para uma vida com sabedoria? A resposta está lá em Provérbios. Vamos ver? Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, nós temos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Já em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A partir desses versículos, nós podemos entender que a Bíblia nos diz que o primeiro passo para uma vida sábia e bem-sucedida é o temor do Senhor. Esse é o ponto de partida. Isso significa que tudo começa com um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas pessoas acreditam que apenas sabendo os princípios e bons conselhos terão uma vida sábia. Mas isso não é verdade. Se nós não amarmos a Deus e não tivermos um relacionamento com Ele, isso tudo será vazio. Todos esses princípios, todos esses conselhos serão inúteis e não nos servirão de nada. Nós estamos aprendendo vários princípios e conselhos que Deus nos deu no livro de Provérbios, como da semana passada que vimos sobre a mentira, lembram? Mas o que deve nos motivar a aprender e praticar esses princípios e conselhos é o temor do Senhor. É ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que envolve amá-lo, viver na presença dele e querer agradá-lo em tudo. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente viu hoje. Eu vou fazer para vocês 3 perguntinhas e vocês vão ter um tempo para responder aí na casa de vocês, tá bom? Se vocês acharem que está um pouco rápido, vocês podem pausar esse vídeo, responder e depois continuar assistindo, tudo bem? Vocês lembram da Viviane, daquela menina da história que nós ouvimos agora há pouco, que eu pedi para vocês gravarem a história? Então, a pergunta é o seguinte: o que você recomendaria que a Viviane fizesse agora? Agora, para a segunda pergunta, nós vamos ler juntos o que está escrito em Salmos, capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Nesse texto, a Bíblia diz que as pessoas que não acreditam em Deus são tolas, ou seja, não são sábias. Por quê? Agora vamos ler juntos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A pergunta é a seguinte: você crê que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam? Você aí busca Deus ou vive como se ele nem existisse? Agora eu quero saber de você. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus de todo o seu coração? Se você ainda não fez isso, esse é o primeiro passo para viver uma vida sábia. Agora, se você já fez isso, que tal viver uma vida na presença daquele que quer ser o seu companheiro constante? Agora nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a viver tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer por esse estudo de hoje, Pai. Eu quero te pedir que nós possamos viver na Tua presença e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pai, que nós sejamos sábios aos Seus olhos,
que o Senhor nos ensine qual caminho nós devemos seguir e que a nossa fé não se abale. Amém. Agora eu tenho uma missão para vocês. Nós vamos decorar durante essa semana o versículo que está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Inova Flix Júnior dessa semana e até semana que vem. Tchau, tchau!